Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 13º domingo do tempo comum. Quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Quero te convidar a meditar com muita atenção, com muito carinho, com muito amor, a santa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 24. Depois você vai lá para o versículo 35 até o versículo 43. O evangelho é um pouco longo hoje, mas eu queria ler todo o texto. E gostaria que você me acompanhasse com bastante atenção. Diz assim: naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e Tiago e o seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando a graça do tempo comum. E o tempo comum é o tempo por excelência
em que nós meditamos e refletimos a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor. Nós escutamos as suas pregações, podemos presenciar os exorcismos que Jesus realizou e também muitas e muitas formas de cura, tanto no corpo como na alma. E o Evangelho de hoje fala de duas curas, de duas mulheres. Uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, inclusive a idade daquela criança, daquela menina que estava ali morta. Essa mulher estava com uma hemorragia e ela ouviu falar de Jesus. Estava ali no meio da multidão. Veja, naquela época, uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela deveria já se isolar, porque derramar sangue, principalmente as mulheres, era um sinal de impureza. Então ela tinha que se isolar, ela não podia tocar em ninguém, porque tudo que ela tocasse, a quem ela tocasse, se tornaria impuro também. E olha só o que essa mulher faz, ela tem fé. Ela não queria pegar nem em Jesus, ela queria pegar apenas na orla do manto de Jesus. E ela fez isso. E na hora que ela fez, diz o texto, imediatamente a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. E Jesus sentiu que uma força saiu dele. Ficou procurando. Os discípulos disseram, Senhor, como assim? A multidão está te comprimindo aqui, tu fica perguntando quem te tocou? Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado nele de uma forma diferente. É assim, gente. Aqui eu já posso trazer para a nossa vida uma grande lição. Às vezes nós podemos estar muito perto de Jesus e não agir com a fé dessa mulher. Não sentir no nosso coração de fato a cura, a presença viva e real de Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o Deus do impossível. E essa mulher, então, ela, num ato de muita verdade, de muita sinceridade, ela se ajoelha, ela admite, foi eu, Senhor. E Jesus diz, olha, vai a tua fé. Filha, a tua fé te curou. Essa foi a primeira cura. Imagina, uma mulher que sofre 12 anos, derramando sangue, sofrendo preconceito, a exclusão, porque naquela época ter uma enfermidade era sinal de castigo. Ah, você está sendo castigada por Deus. Um estigma no corpo e na alma, porque ela tinha que viver excluída também. E Jesus, então, cura aquela mulher. Olha para a dignidade. Devolve a ela a dignidade, o amor, a capacidade de retornar à vida social e ser feliz. E agora, Jesus é surpreendido com a notícia de que a filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga que se ajoelha diante de Jesus para pedir a cura da sua filha, ele fica sabendo que ela morreu. E Jesus disse, olha, não, Jairo, se perturbe não, não tenha medo não, tenha fé, basta ter fé. Então ele vai lá e cura. Aliás, ele ressuscita aquela menina porque ela já estava morta. Gente, morte e enfermidade. Duas realidades que nos trazem dor, nos trazem sofrimento. E aqui aparece alguém que pode resolver isso. É Jesus, o Filho de Deus. Frei, qual o tema central dessa homilia de hoje, desse evangelho de hoje? É exatamente a virtude da fé. Veja, meu povo, Jesus disse, não tenhas medo, basta ter fé. Como esse versículo, ele tem muito a nos dizer hoje. Esse versículo 35, aliás, esse versículo 36 diz, não, Jesus fala, não tenhas medo, basta ter fé. Quantas e quantas vezes nós
estamos perturbados, aflitos, angustiados, estamos perdidos na nossa vida e Jesus vem nos dizer: não tenha medo, basta ter fé. Gente, a fé é uma virtude sem a qual nós não podemos agradar o coração de Jesus. Como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza a respeito daquilo que a gente não vê. E a fé é necessária. A fé é uma virtude teologal. É uma virtude que nós precisamos para continuar a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Ele. Eu sei que nós passamos por grandes tempestades, como nós escutamos no Evangelho da semana passada. E Jesus reclama dos discípulos: cadê a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos? No Evangelho de hoje, novamente, Jesus diz: olha, não tenha medo, tenha fé. Eu sei, meu povo, às vezes é difícil. Diante de um diagnóstico, diante de uma crise no casamento, um problema financeiro, às vezes a gente quer se desesperar, a gente quer deixar de crer, mas Jesus está dizendo: olha, não tenha medo, basta ter fé. Então vamos pedir a Deus que coloque no nosso coração a fé desta mulher, a fé de Jairo, que eles foram buscar a quem podia resolver as suas dores, as suas preocupações, as suas angústias. Eles foram buscar em Jesus a solução. E Ele é a solução. Porque Ele é o Deus do impossível. Então, só nos cabe crer. Tenhamos fé. Peçamos essa graça a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha encher o nosso coração de uma fé sincera, uma fé pura, uma fé firme. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar ao coração de alguém que está precisando hoje de muita fé para perseverar, para crescer no amor, para alcançar a salvação. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.